Amém, irmãos. Tarefa difícil falar com os irmãos depois do almoço, né? Bate aquele sono, mas o Senhor tenha misericórdia de mim e dos irmãos, né? E possa o Senhor se digne a falar, né, conosco mais uma vez. A gente tem tido aí bastante noivados, né? E não há como a gente não atentar para isso e se alegrar, né, com o Senhor, no Senhor por eles, e também de ficar com grande encargo, né, pelo futuro da obra. Creio que esse deve ser o encargo de todo servo de Deus. Deve ter grande encargo pela continuidade do testemunho da obra. E o Senhor tem sido muito abundante, né, com esta geração, a nossa geração, né? Tanto esses jovens solteiros, como também esses casais, né? Esses casais jovens, né? Que a gente tem acompanhado, que a gente conhece desde a infância, né? E agora os vemos casados, alguns já com filhos, e o nosso coração realmente fica um grande encargo, né, sobre essa geração, né? Porque se o Senhor tardar, nós passaremos, e o Senhor precisa de canais, né, de casais, né, de famílias, de jovens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, para dar continuidade, né, a essa obra. Enquanto o Alberto falava, eu fiquei pensando, né, quão precioso, né, é o testemunho desses irmãos mais velhos do que nós. Ou digo, pelo menos mais velho do que eu, né, e daqui a maioria dos irmãos que estão aqui. A palavra de Deus diz que deve ser honradas as cãs ou os cabelos brancos, né, na justiça. E eu sou realmente grato a Deus por ter esses irmãos, né, esses irmãos entre nós. Nós podemos estar, né, junto deles, ouvindo o conselho deles, né. Hoje em dia há uma deturpação muito grande, né? Mesmo entre os irmãos, entre os crentes, uma deturpação no sentido de que os jovens, eles não mais têm ouvidos e não têm mais aquela reverência para os velhos, em relação aos velhos. Nós vemos hoje, infelizmente, jovem instruindo jovem. Isso é uma herança maldita da revolução sexual, da década de 60 do século passado. Então, o irmão Paul Washer disse que ele via com muita tristeza reuniões de jovens com jovens com gel no cabelo instruindo outros jovens. Eu nem sei se hoje usa gel no cabelo. Mas isso não é o certo, né? Nós precisamos ouvir os irmãos mais velhos, né? Até mesmo falando de maneira assim, olhando para a cultura,
para a cultura oriental, que é a cultura mais antiga, na cultura oriental os velhos são venerados, eles são honrados, reverenciados. Isso falando naturalmente. Quanto mais espiritualmente falando, aqueles que envelhecem no Senhor, tendo muita sabedoria e muita vivência no Senhor, podem instruir vocês, jovens. Amém? Então vocês têm que estar junto com os irmãos mais velhos, andar com eles, aprender com eles, né? As moças, estar com as irmãs mais velhas, aprendendo a serem castas, a serem boas mães, boas donas de casa, e os varões também aprendendo a hombridade, aprendendo a servir a Deus com irmãos mais velhos. Eu dou graças a Deus por você, Alberto. Alberto é uma bênção na minha vida. E eu fico pensando assim, irmãos, falo diante do Senhor com muito temor no meu coração. E olho irmãos como o Alberto e outros irmãos passando provações e lutas na área da família, sofrendo, gemendo, chorando, às vezes com filhos que se afastam do Senhor. Eu olho para a minha vida e para os meus filhos, que esses irmãos são maiores do que eu. E mesmo assim sofreram e sofrem nessa área. Nós precisamos realmente estar humilhados aos pés do Senhor. Contar 100% com a graça e com a misericórdia. Mas fazermos nossa parte. Isso é um mistério que nós não conseguimos compreender. Nós precisamos ser obedientes, consagrados, fazer nossa parte e ainda contar 100% com a misericórdia e com a graça de Deus. Eu estava lendo, lembrei enquanto ele falava desse verso, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Versículo 14 diz assim: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, às vezes, pode ser que você tenha muitos tutores, muitos guias. Essa palavra tutor aqui significa guia. Aquela pessoa que encaminha a criança ou adolescente na área educacional, na área moral. Isso era uma prática, né, dos tempos antigos. Escravos faziam esse serviço de guiar, né, como um guardião, como um tutor, para guiar a criança e o jovem até a fase adulta. Mas aqui, Paulo está lamentando porque os coríntios, não tinham muitos pais. Pai é aquele que gera.
conforme diz aqui, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então vocês têm que buscar, jovens que estão aqui, buscar paz no Senhor. Aqueles, como foi dito aqui no noivado, aqueles que possam gerar vocês em Cristo. Eu não digo assim, não digo no sentido de gerar como nascer de novo, que eu creio que vocês já nasceram de novo. Mas aqueles que exerçam essa paternidade espiritual, para que vocês cresçam no Senhor. Conforme nós ouvimos pela mensagem do irmão Erling. A necessidade de crescer, não apenas de ter entendimento das coisas. Eu sempre falo que os jovens dos nossos dias, eles são muito sabidos. Eles têm resposta para tudo. Tudo é pesquisar na internet e você tem ali a resposta. Eles leem livros. Não há nenhum problema de ler livros. O problema é substituir esta paternidade no Senhor por conhecimentos, por melhores que sejam. Somente alguém que seja um pai, espiritualmente falando, pode te fazer prosperar e crescer no Senhor. Amém? Então eu falo isso com grande encargo para vocês. Estejam junto desses irmãos mais velhos, ouvindo a palavra. Nós precisamos, irmãos, realmente para essa geração de pessoas com realidade espiritual. Né? Pessoas que passam pelo sofrimento, pela prova e permanecem firmes, como o Alberto mesmo disse. Né? Pessoas que são provadas. Importa que por muitas tribulações, né, alcancemos o reino. Então esse evangelho de facilidades, esta teologia de facilidades, isso aí não vai fazer com que vocês ganhem o reino. Então nós precisamos realmente avançar. Eu fiquei considerando aqui algumas coisas que os irmãos compartilharam antes de mim. Nós ouvimos no Erling ali este progresso, né, espiritual que nós devemos galgar, né? Nós devemos caminhar por esse progresso, progredir. Ele falou ali das 3 fases da nossa salvação, a justificação. Nós cantamos, né, o texto de 1 Pedro, que nós fomos de novo gerados pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esta é a primeira fase da nossa salvação. Nós fomos salvos, graças a Deus, fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós falávamos ali, antes de começar ali, fomos ali orar na cabana de Sapê ali, e o Juvenal observou que este é um encontro, não um encontro para pregar o evangelho para descrentes, mas é um encontro, um retiro para instruir a igreja. Então nós estamos aqui recebendo instrução. Graças a Deus pela instrução tão abundante que nós temos na palavra de Deus. E nós temos visto este progredir que nós devemos realmente galgar na nossa vida. Depois nós temos outra fase da nossa salvação, que é a nossa santificação, que é o processo que nós estamos agora. Estamos sendo santificados pela palavra, estamos sendo santificados
nos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. O Senhor está operando a sua salvação na nossa alma. E nós esperamos aquele dia onde nós realmente experimentaremos a última fase, que é a redenção. Amém? Será que nós ansiamos esta última fase da nossa salvação? A redenção, quando aquilo que é mortal será substituído por aquilo que é imortal. O Hélio falou que não, esta matéria, este corpo, essa carne, onde habita o pecado, suscetível a pecar, ela não pode ser melhorada. Ela precisa ser transformada. Amém? Então nós experimentaremos esta fase final e somente neste estado espiritual é que poderemos ver o Senhor como Ele é. Amém? Então nós estamos aí neste processo. Amém? Estamos neste processo. O Senhor começou uma boa obra em nós e Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém? E o Juvenal também disse uma frase aqui que eu anotei e que também tem a ver com o que eu pretendo falar aos irmãos. Ele disse assim, não sei se foi absolutamente igual, seu irmão pode me corrigir. É impossível, ou melhor, é possível permanecer 40 anos numa congregação e não ter maturidade. Então, eu creio que o Senhor quer realmente nos trabalhar nesta área. Ele quer filhos maduros. E o Juvenal disse também que só o fruto glorifica a Deus. Então, eu tenho observado, irmãos, que nós, olhando, para muitos irmãos que passaram por essa primeira fase da sua vida com Deus, foram de fato perdoados, já a penalidade do pecado foi apagada, e que avançaram para esse segundo estágio, já eles estão neste processo de santificação, mas nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos entrar naquela fase daquela obediência do Filho. Amém? Não sei se acho que foi o Erling que falou sobre a vida do Filho em nós. Ele é obediente perfeitamente. E nós já temos esta vida potencialmente falando em nós. Mas essa vida precisa crescer, precisa se desenvolver. Ele ilustrou como a figura do bebê ali em Hebreus. Muitos, pelo tempo passado, já deveriam ser mestres. Mas ali o escritor precisou voltar a falar para eles de assuntos rudimentares, porque eles não avançaram. Nós precisamos avançar para o estágio da obediência. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão com sono? Estão ou não estão? Ah, sim. Tem alguns sinceros aí no meio. Eu tomei um energético ali, a Raquel ficou brava que eu estou tomando muito energético. Amém, irmãos? Então, a gente tem considerado no livro de Levítico, alguém aí vai ter até um ataque, Meu Deus, ele vai pregar em Levítico. É um dos livros mais áridos que tem nas Escrituras, falando assim, naturalmente. É uma leitura difícil, uma leitura repetitiva. Mas, irmãos, o livro de Levítico é uma bênção. Como todos os outros, mas especialmente este, no sentido de que
ele vai trazer para nós um manual sobre como nos aproximarmos de Deus. Amém? Não é isso que nós queremos? Não é esse o objetivo, o propósito de Deus? O Erlen citou lá João capítulo 1, versículo 14 e 15. O verbo, como? Se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O verbo habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela significa tabernaculou. Nós vemos lá em Apocalipse, né? Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Vamos ler essa escritura lá no final do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Amém. Nós vemos então a consumação desse propósito de Deus. Como foi dito também aqui, Deus já tem o seu propósito já cumprido. Na eternidade está cumprido. Mas num tempo onde nós ainda estamos presos, ainda vemos esse propósito ser desenvolvido. Amém? Jesus Cristo veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E haverá um dia em que Jesus encherá todas as coisas. Amém? É esse dia que nós estamos esperando chegar. Mas nós já podemos viver o antegozo e já entrar nesse propósito hoje. Como que é os dias? Cada dia, existe 2 dias, né? Como o irmão falou. Cada dia diz respeito à nossa vida neste mundo. E o hoje é a eternidade. Nós já vivemos este dia glorioso. Ainda que não vemos cumprido, mas nós já vivemos. Então nós vemos a singularidade deste livro das Escrituras, porque é um livro onde o povo de Deus é visto em relação ao tabernáculo. Assim é Levítico. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, os 2 primeiros, Gênesis e Êxodo, o povo é visto em relação ao Egito. Em Gênesis, descem ao Egito. Em Êxodo, saem do Egito. Números e Deuteronômio, o povo é visto em relação à terra prometida. Números, vemos o povo caminhando, fazendo muita coisa errada, sendo repreendido por Deus. Nós vemos em Números o que eles não deveriam fazer. E em Deuteronômio, nós vemos o que eles deveriam fazer. Instrução. Quando você chegar lá na Terra Prometida, vocês têm que agir dessa forma. Mas em Levítico, nós vemos o povo de Deus visto em relação ao tabernáculo. Deus prescreve ali para o povo como que eles deveriam fazer e viver para se relacionar com Deus. O Deus que havia libertado eles do Egito. Como se aproximar de Deus? Nós vemos esse é o tema de Levítico. E vemos outras coisas interessantes. Em Levítico, nós vemos a expressão falou o Senhor 34 vezes.
Isso não é repetido em nenhum outro livro do Pentateuco. Então parece que em Levítico a ênfase é no próprio Senhor Deus. Falou o Senhor. Ao passo que nos outros livros, especialmente em Números, em Deuteronômio, nós vemos a expressão que Moisés falou. Então a ênfase também é na palavra de Deus, mas a ênfase ali está no mensageiro. Enquanto que em Levítico a ênfase está no próprio Deus. É Deus que está falando. Nós vemos falou o Senhor, essa expressão repetida várias vezes, 34 vezes, é repetido falou o Senhor. Então a ênfase aqui em Levítico está na fonte da mensagem, que é o próprio Deus. Amém? Irmãos, muitos privilégios Israel perdeu. Se você vê a história do povo de Israel, você vê quantos privilégios eles perderam, mesmo que Deus não tenha desistido deles. Deus não desistiu do seu povo. Algumas vezes Moisés intercedeu pelo povo, quando Deus quis aniquilar aquele povo rebelde e levantar um outro povo a partir de Moisés. Moisés, como um tipo de Cristo, alguém que intercede pelo seu povo, ele suplica que Deus não faça isso. E que Deus perdoe o seu povo. E assim Deus fez. Mas muitos privilégios foram perdidos. Foi perdido por conta da rebelião do povo. Então aqui eu queria falar para os irmãos algo sobre isso. Sobre nós cuidarmos para não perdermos privilégios que o Senhor nos tem dado. O maior privilégio que nós temos hoje é que o Senhor nos fala pelo Filho. Ô, irmãos, que maravilha! Poder ouvir o Filho, havendo Deus falado muitas vezes antigamente, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas a nós, hoje, nestes dias, o Senhor tem nos falado pelo Filho. Ô, irmãos, que gloriosa é a voz do Filho! Nós precisamos estar atentos para ouvir o Filho e não ouvir as vozes que estão por aí neste mundo. Há muitas vozes. Paulo disse que há muitas vozes no mundo, nenhuma sem significação. Todas têm um sentido, mas o que nos importa é ouvir o Filho. Amém? Ouvir o Filho de Deus. E ele tem nos falado. Então, como foi com Israel? Israel perdeu muitos privilégios por conta da sua obstinação e da sua desobediência. Uma das coisas que eu percebi há pouco tempo, meditando, lendo, estudando isso, foi o privilégio de perderem aquelas tábuas, Aquelas tábuas que as primeiras tábuas foram lavradas pela mão de Deus. Confere aí para você ver. Êxodo, capítulo 32, versículo 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então veja, as primeiras tábuas, aquelas que Moisés quebrou, quando ele desceu do monte e viu a idolatria, a prostituição, o povo se prostituindo debaixo daquele horrível ídolo, Moisés, então, quebrou aquelas tábuas. O povo de Israel, se não fosse a sua idolatria, a sua rebelião,
eles teriam as tábuas feitas pelas mãos de Deus. Agora veja o capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. Veja que agora a ordem de Deus era que Moisés lavrasse as tábuas. As primeiras eram obras de Deus. As segundas eram obras de Moisés. Então, veja, aqui nós vemos uma diminuição do privilégio. E isso, irmãos, de alguma maneira pode acontecer conosco. Quando nós pecamos, ainda que Deus perdoa a iniquidade, perdoa o pecado que é confessado, mas sempre há uma perda de privilégio. Um prejuízo, fica um prejuízo. Nós vemos com muita tristeza isso se cumprir nos jovens. Jovens que saem dos caminhos do Senhor, vão para o mundo. E lá no mundo eles chafurdam na lama, praticam pecado. E eles se arrependem, voltam, mas algum privilégio eles perderam. Né? Como o Erlen costuma dizer, ele voltou lá para o fim da fila. Não é mesmo? Não digo isso a respeito a casamento apenas, mas há um longo caminho de humilhação, de arrependimento, há um prejuízo que fica. Então, irmãos, o Senhor quer que nós avancemos no propósito de Deus. Há 3, abrindo aqui agora no livro de Levítico, nós podemos dividir esse livro de Levítico em 3 partes, que falam de 3 assuntos distintos. A primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, vocês vão ver ali que há prescrições sobre ofertas, sobre sacrifícios. E isso nos fala do primeiro problema que precisa ser resolvido para que nós nos aproximemos de Deus. Lembra que o livro de Levítico é um livro que fala de como se aproximar de Deus. Então, o primeiro problema é o problema do pecado. Como que nós podemos nos aproximar de Deus? Veja, irmãos, que essa é a condição de todo homem. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a condição de todo homem. Todo homem está afastado de Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Então essa é a condição de todo homem. O homem está caído, separado de Deus. Então, em Levítico, nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 10, como que podemos nos aproximar de Deus, como resolver o problema do pecado, através dos sacrifícios. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que o livro de Levítico começa dizendo isso. Veja aqui, vamos ler só para ilustrar isso, versículo 2 e 3. (2, 3 e 4). Fala aos filhos de Israel, capítulo 1. E diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto,
para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Amém, irmãos? Então, a nossa condição de pecado foi resolvida porque o Cordeiro Santo de Deus derramou o seu sangue. Ele foi imolado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Amém? Então agora nós somos aceitos. Graças a Deus por isso. Nós somos aceitos. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue, nós chegamos perto. Veja lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então Levítico fala, primeiramente, na sua primeira parte, fala sobre isso. Fala sobre sacrifícios, ofertas, expiação do pecado, expiação da culpa. Esse é o primeiro tema que Levítico trata, para resolver o problema central do homem, o problema interno, o pecado, o que impossibilitava que o homem se aproximasse de Deus. Graças a Deus que o pecado pode ser perdoado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Há esperança. Lá em Isaías capítulo 1, o Senhor convida o povo a arrazoar com ele. Ainda que os seus pecados fossem como a escarlata, eles poderiam ser purificados e se tornar brancos como a neve. Amém? A esperança para aqueles que estão fora, aqueles por quem nós choramos. A esperança, irmãos, de serem introduzidos nesse propósito bendito de Deus. Amém? Aí nós avançamos um pouco mais para a segunda parte. Eu gostaria de me deter na terceira parte. Mas passando rapidamente pela segunda parte do livro, que é dos capítulos 11 até o capítulo 17. O tema desta parte central de Levítico, irmãos, é o tema da purificação cerimonial. Ele vai tratar ali de muitas situações onde o israelita ele se contaminava por conta de estar no mundo contaminado. Amém? Essa é a nossa condição. O nosso problema do pecado foi resolvido. Amém? Mas nós ainda continuamos com os pés neste mundo caído. Juvenal lembrou João capítulo 13. Pedro pediu que o Senhor desse um banho completo nele. Lava a cabeça, o corpo, tudo. Aí o Senhor Jesus falou: vocês não precisam lavar senão os pés. Essa é a nossa condição nesse mundo. Então a segunda parte do livro de Levítico fala da contaminação que nós estamos sujeitos por estar num mundo caído, num mundo cheio de imundícia. Eu saí com a Raquel ali para comer um docinho de morango, né, aqui na estrada. Como chama? Delícias da Sueli. A gente não aguentou ficar. A música falando de obscenidades, crianças ali comendo seu doce, e aquela música horrenda. Eu falei: Raquel, vamos embora daqui.
Insuportável, irmãos. A imundícia em toda parte. Toda parte. O Juvenal também ilustrou, né, dessa situação, quando disse que às vezes no trabalho você ouve ali os seus colegas de trabalho falando imoralidades. E o que você vai fazer? Você vai pedir a conta do seu emprego? Quando você volta para casa, você tem duas coisas a fazer. Ou você vai ficar ali matutando na imundícia, processando aquilo na sua mente, ou você vai para a palavra, para ser lavado. Ali em Levítico vai falar de muitas situações que são o equivalente a pecados involuntários. Por exemplo, ali trata de situação que a pessoa está ali, do povo de Deus, obviamente, aqueles que já têm ali todo o sistema sacrificial à sua disposição para ser perdoado, mas ele está ali andando no campo e de repente ele tropeça num corpo morto. Ele teve culpa? Ele buscou tropeçar num corpo morto? Hã? Não. Mas ele estava cerimonialmente impuro. Ele precisava tratar daquela situação. Então a palavra de Deus prescrevia ali que ele deveria se lavar com água limpa. Algumas situações ele ficava apartado do povo até a tarde. Outras vezes ficava uma semana. E depois o sacerdote dava para ele a autorização para ser reintroduzido de novo nas atividades comuns ali do povo de Deus. Pecado involuntário, irmãos. Nós estamos sujeitos a eles todos os dias, porque estamos nesse mundo caído. Ali no capítulo 12 fala até da mulher que teve parto. Ela deveria se purificar, mas que problema há em ter um parto? Há pecado nisso, intrinsecamente falando? Por que a mulher que deu à luz a um bebê, ela tinha que ser considerada imunda por um tempo, tinha que passar por várias lavagens para ser considerada apta para ser introduzida de novo no meio do povo? Isso mostra, irmãos, que nós não precisamos de intencionalidade para pecar. São figuras que nos mostram que a nossa existência neste mundo implica em nós estarmos constantemente sendo lavados pela palavra de Deus. Amém? Sendo lavados. Ah, mas Jesus já me perdoou quando eu me converti. Sim, ele tratou do pecado, que era uma condição inerente à nossa existência. Mas nós temos os pecados também. Erling falou sobre tome cuidado com o lícito. A divisão entre o lícito e o pecado é muito tênue. Para uma coisa lícita se converter num pecado, é muito rápido. É muito fácil. Coisas lícitas, coisas que Deus deu para o nosso aprazimento, para o nosso descanso, pode se tornar pecado na nossa vida. E nós precisamos ir ao Senhor para ser lavados. Amém, irmãos? Então, esta segunda parte do livro, do capítulo 11 até o capítulo 17, ele vai falar da contaminação ritual ou da contaminação cerimonial. É a nossa condição por estarmos nesse mundo caído. Precisamos ir ao Senhor, ir à palavra. A palavra tem essa conotação de nos limpar, né? Nós vemos lá em Efésios capítulo 5 que o Senhor Jesus, ele purifica a igreja pelo lavar da palavra. Veja lá em Efésios capítulo 5.
Verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem este poder de nos lavar. Amém? Nessa parte do livro de Levíticos, nós vemos a palavra limpar aparecer 40 vezes. Então, graças a Deus, que o povo contaminado pode se tornar um povo limpo pelo lavar da palavra de Deus. Veja, abra sua Bíblia aí em Tiago. Tiago 1:23. Ou melhor, Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Há também aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, adúlteros e adúlteras, ou em outras versões fala infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, eu li esse verso no sentido de nós entendermos que é necessário estarmos limpos de toda a contaminação do mundo. Amém, irmãos? Uma outra escritura em Judas, Epístola de Judas, versículo 23. Isso é uma coisa bem específica, mas que nós corremos risco, especialmente aqueles que lidam com o pecado. Os pastores, os irmãos mais velhos que nos instruem. Olha só. Por isso que é importante, irmãos, que o pastoreio, o cuidado do rebanho, seja feito por irmãos mais velhos, que tenham discernimento. Diz assim, verso 22, Judas 22. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Olha, desculpa falar, né, uma linguagem mais jovem, como o irmão usou, né, o Iata, um dos migué, sabe o que é migué? Migué é aquela enganada, aquele chaveco, né? Em São Paulo fala de chaveco. Aí tem os migué gospel, né? O camarada vai ajudar a menina espiritualmente, né? Vai dar um conselho, vai dar aquela pastoreada. Olha, cuidado. E isso vice-versa, né? Os irmãos sempre falaram aqui, ó, vice-versa também. Que tem umas moças bem saidinhas também, né? Querendo aconselhar, querendo ajudar. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Será que algum jovem tem capacidade de fazer um trabalho desse sem se contaminar? Às vezes, um moço com outro moço, ajudar o seu irmão, mas o que passar daí, irmãos, é muito perigoso. Amém? Então essa é a nossa condição neste mundo. Jesus já
falou disso ali na sua oração intercessória, João capítulo 17. Ele rogou ao Pai não que os tirassem do mundo, o que nos tirassem do mundo, mas que nos livrasse, nos guardasse do mal do mundo. Então essa é uma condição que nós vamos ter que enfrentar até que o Senhor realmente extinga o pecado, que é a fase final da nossa redenção. Quando o pecado for extinto, então vai ser impossível pecar. Mas o perigo, irmãos, é quando nós flertamos com o pecado. Quando nós passamos ali passivamente horas assistindo um filme, assistindo televisão, vendo internet, em sites, em sites de relacionamento. Não falo relacionamento esses mais podres, mas mesmo ali, no WhatsApp, O irmão falou de lista de transmissão, O camarada lançar a tarrafa, Esperando pegar vários peixes ali, ao invés de ir ao Senhor. Cuidado, jovens. Cuidado com a contaminação. Aqui nós vemos que é necessário a pureza. Veja que a santificação ela tem duas conotações. Certo? Tem a questão da pureza, que tem a ver com santificação, que é estar livre da contaminação, livre da impureza, livre da imundícia. E também tem o sentido da separação. Então, santificação também diz respeito a estar separado, a estar dedicado ao Senhor. Amém? Então são duas coisas. Juvenal lembrou que é possível pessoa permanecer décadas numa congregação e não alcançar a maturidade. Irmãos, isso é perfeitamente possível. E eu acredito que é uma das coisas que mais entristecem os irmãos que estão ali batalhando, que têm encargo na obra de Deus, que estão servindo os irmãos. Você olhar, às vezes, para uma família, anos e anos caminhando, e a pessoa não desenvolveu. Isso é uma coisa muito triste, irmãos. A pessoa ficou estagnada. Ela teve a solução do problema do pecado. Ela creu no Senhor, ela foi justificada pela fé, se livrou da penalidade do pecado, ela tem uma vida limpinha, Quantos irmãos são limpinhos, cerimonialmente falando? Não pratica nada errado, trabalha, vai na reunião aos domingos, aparece de vez em quando numa reunião de oração. A tentação do pastor é falar assim, bom, esse aí não avançou, mas também não está incomodando. Isso é uma tentação do pastor. Está com a vida ordenada, não está incomodando ninguém. É mesmo? Só que será que isso é tudo que Deus tem para nós? Será que isso é o ápice do propósito de Deus da vida da pessoa? Não, irmãos, não é. Nós precisamos avançar para o terceiro estágio. O Senhor quer tratar conosco nas nossas motivações. Ele quer realidade espiritual. E é o que nós vemos na terceira parte do livro de Levítico. Do capítulo 17 até o 20, do 18 até o 27. No capítulo 18 até o 27, o Senhor vai tratar do comportamento do povo. Como que o povo tem agido? Ele vai tratar do problema da desobediência. Nós vamos ler nessa última parte do livro de Levítico a palavra profanar.
Você sabe o que é profanar? Esaú foi considerado fornicário e profano. Por que ele foi considerado profano? Porque ele não dava valor às coisas santas. O que era santo para ele? O direito de primogenitura. Ele não deu valor. Ele vendeu isso, uma coisa santíssima, por um prato de lentilhas. E olha que não tinha nenhuma carninha ali, né? Um prato de lentilhas, Momô. Imagina. Não tinha nenhuma picanha ali. Sem proteína. Depois, Isaac pediu, né? Uma caça. Não é isso? Mas o filho dele tinha desprezado a primogenitura por um prato de lentilha. Por isso que ele foi chamado lá em Hebreus de profano. Então a palavra profanar aparece 16 vezes. E não aparece nenhuma vez nos outros capítulos. E nesses últimos capítulos, do 18 a 27, nós vamos ler a palavra profanar 16 vezes. E a palavra santo, nós vamos ler 79 vezes. E uma outra palavra, uma outra expressão muito importante, que é repetida nesses últimos capítulos de Levítico, é a expressão eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O que o Senhor quer dizer ou quer transmitir, repetindo tantas vezes essa expressão, eu sou o Senhor? Ele quer transmitir a ideia, o conceito de que ele é o dono do seu povo. Amém? Amém. Jesus é o Senhor da sua vida? Amém. Ou ele é só aquele que resolve seus problemas? É só aquele que você busca quando está em apuros? Ele é o Senhor? Para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para ser Senhor, irmãos. Os irmãos estão dormindo aí. Acordem. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Deus te esclarecerá. Amém? Amém. Aí a Márcia acordou agora. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Então aqui nós vemos Deus reivindicando a sua propriedade sobre o seu povo. Eu sou o Senhor. Repete 47 vezes. Se Deus é o Senhor do seu povo, se o seu povo pertence a Ele, então importa que esse povo lhe obedeça. Importa que esse povo o reverencie. Este, irmãos, é o último estágio. É aquele que dá glória a Deus, aquele que nós obedecemos. Veja aí. Romanos capítulo 6. Olha só. Eu sempre repito aqui a experiência do Charles Studd. Já repeti várias vezes. De um irmão, se eu não me engano é britânico, ou não, ele é sul-africano ou britânico, não me lembro. Rico, que deixou tudo o que ele tinha para pregar o evangelho. Abriu mão da sua fortuna e foi para os povos mais isolados pregar o evangelho.
Isso no século XIX. E um dia ele estava lendo a sua Bíblia à luz de uma lamparina e alguém perguntou para ele: Senhor, estude, o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: estou procurando mandamentos para obedecer. Será que nós vamos para a palavra de Deus com essa avidez? Procurando o que obedecer? Ou procurando bênçãos? Ah, o Senhor, né, como o irmão lembrou, o Senhor me colocou por cabeça e não por cauda. Né? Todas essas teologias nefastas foram tiradas das Escrituras. O diabo citou as Escrituras para o Senhor na tentação. E ele falou verdades ali. Quando ele falou que todos os reinos deste mundo, a glória deles pertencia a ele, ele falou a verdade. E foi isso que Adão fez quando caiu. Passou o domínio para ele. E agora ele pode oferecer isso. Só que só um deve ser adorado. Só um merece que nós nos prostremos, que é o Senhor de todas as coisas. O Senhor do universo, Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, é uma alegria, um prazer pertencer a este Deus maravilhoso. Amém? Ser dele, sua propriedade. Aquilo que Deus pretendia lá com Moisés e o povo, ele conseguiu em Jesus Cristo. Amém? Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Agora Deus conseguiu em Cristo o que ele queria. Conseguiu naquele que cumpriu toda a sua vontade. Em Jesus Cristo. Conseguiu um povo para si. Amém? Nós somos esse povo? Amém? Então nos apresentemos a ele para o obedecer. Uma outra palavra que é repetida várias vezes nessa última parte de Levítico. A palavra fazer e andar. Mostram, essas duas palavras, fazer e andar, mostra como que nós precisamos assumir e cumprir as nossas responsabilidades diante deste Deus maravilhoso. Amém? Há o que fazer, irmãos. Jovens aí que vão casar, né, espero que os demais também que não estão aqui ouçam isso. Vocês têm que casar, como foi dito muito bem aqui pelo irmão Juvenal, instrução de ouro. Se Deus te deu esse dom, não é para você. Sabia que casar é um dom? Está lá em 1 Coríntios 7. Diz que alguns receberam esse dom e outros não. Se você está entre aqueles que recebeu esse dom, você deve usufruir esse dom como todos os outros dons que Deus dá para a glória dele. Se não for para a glória de Deus, isso vai se tornar um tropeço para você. Quantos casamentos, Juvenal, a gente tem visto com grande potencial para servir a Deus, pessoas saudáveis, jovens, sem problema financeiro, que é um problema miserável, né? Um problema financeiro, né? Sem dificuldades, podem se lançar ao serviço do Senhor e não o fazem. Não o fazem. Não estão usando o dom de casar para a glória de Deus. Estão usando para os seus próprios deleites. Essa é uma das coisas que estão tipificadas lá na segunda parte do livro de Levíticos. São coisas lícitas, que por conta de você se entregar a elas de maneira desmedida, sem propósito, elas se tornam
pecado, elas se tornam embaraço. Intrinsecamente não há nenhum pecado em estar casado. Mas a Bíblia diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. Que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que todas as coisas, né? Ali diz lá em 1 Coríntios também, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você está usando um dom para você mesmo, isso é um embaraço, não é bênção. Hoje os jovens eles querem ficar endinheirados para aproveitar esse mundo. Infelizmente é assim. Viajar, curtir, né? Viverem para si mesmos. Eu lembro que antigamente, né? Eu já tenho 50 anos, eu posso dizer antigamente já. Antigamente a gente queria, a alegria nossa era ter a casa cheia de irmãos, receber os irmãos. O Juvenal falou isso também, né? Você quer ter uma casa? Tenha ela para a glória de Deus. Enche ela de irmãos. Né? Uma das saudações de Paulo, eu acho que é 1 Coríntios 16, para Priscila e Áquila, ele faz menção da igreja que estava na casa deles. Imagina aquele casal de cooperadores de Paulo, eles foram fiéis até o fim da vida de Paulo. E havia uma igreja que se reunia na casa deles. Isso é propósito, irmãos. Irmãos jovens, jovens casais. Eu creio que os jovens casais são os já casados, né? A gente se alegra demais em ver a hospitalidade, a dedicação deles. Continuem assim, cada vez servindo mais. Não sei, ver aqui quanto tempo eu estou falando. Ixi, já avançamos bastante. Mas eu queria rapidamente aqui. Os irmãos estão com fome já, a janta já está. Nós almoçamos tarde, né? E depois teve bolo. Amém, irmão? Aí, o Juvenal sugerindo uma cesta depois do almoço. Então veja, esta última parte do livro de Levítico, vamos abrir aqui, nós vamos ler alguns poucos versos. Levítico 18. Levítico 18 começa a última parte dessa separação, desta divisão. Obviamente que podem haver outras divisões, mas eu estou falando dessas, irmãos, para a gente compreender melhor o livro e aplicar essa instrução na nossa vida. Levítico 18 começa a terceira parte. Essa parte que o Senhor vai tratar do comportamento. Essa parte nós vamos ver que o Senhor tem prioridade em tudo. Amém? O Senhor tem prioridade porque Ele é o Senhor. Então, isso aqui, irmãos, é para que nós realmente possamos ter uma vida consagrada. Não nos conformarmos com apenas essas duas primeiras fases da nossa vida. Não basta você ser salvo, isso é necessário, nós precisamos cumprir essa etapa. Nós fomos salvos para quê?
Nós somos salvos para andar diligentemente diante do nosso Deus. Amém? Nós somos salvos. O Senhor tem nos provido a sua palavra para nos limpar diariamente. Mas nós precisamos avançar e ter realmente um testemunho de fidelidade, de andar com Deus. Uma vida que dê fruto. Nós lemos lá, Romanos 6, 22, lemos, né? Sobre o fruto. Não? Acho que eu só mencionei, mas leia aí. Rapidamente, Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado. Glória a Deus. Amém? Fomos libertados do pecado. Não somos mais escravos de Faraó. Amém? Saímos debaixo do chicote dele. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Está vendo? Nós vemos aqui fases. Nós éramos escravos. Fomos libertados. Glória a Deus. Fomos feitos servos de Deus. E agora temos que ter o nosso fruto para a santificação. Precisamos frutificar. E isso é manifesto no nosso comportamento, na nossa dedicação ao Senhor, no nosso serviço. Eu falo para os irmãos que se você não gosta de servir, o céu não é um bom lugar para você. Não vai para o céu, não. Porque lá nós vamos servir a Deus eternamente. Como? Adorando. Adorar a Deus é o melhor e mais excelente serviço. Então aqui, no capítulo 18, começa a terceira parte desse processo do propósito de Deus na nossa vida. Então nós ainda falta a consagração a Deus, a sujeição total à soberania de Deus. A santificação no que diz respeito à purificação da imundícia foi cumprida na segunda parte. Amém? Contato com o mundo, coisas que vêm na nossa mente, o lícito que muitas vezes é um embaraço, essas coisas são lavadas pelo lavar da palavra diário. Amém? Agora avançamos para um outro aspecto da santidade, que é o aspecto da separação. Separação. Quando o Senhor deu as instruções para Moisés para construir o tabernáculo, e os objetos ali, as vasilhas, todos aqueles instrumentos, ele dizia assim: isso é para uso do Senhor, é santo ao Senhor. Ou seja, eles não poderiam usar aquele vaso para guardar comida em casa. Aquele vaso era exclusivo para uso do Senhor, para o serviço do Senhor. É esse sentido aqui, nessa última parte do livro. A santificação no sentido de sermos separados para Deus. Amém? Então veja, como foi dito, é possível que a pessoa seja crente, que esteja ali com a vida em ordem e não avance para esse estágio. Nunca se consagrou, nunca dedicou a sua vida totalmente ao Senhor. A vida dele é uma vida fria, religiosa. Não tem escândalo na vida dele. Não comete pecados grosseiros. Mas é uma vida sem fruto. Não tem fruto de obediência. Não tem dedicação a Deus. Não vive exclusivamente para o serviço do seu Senhor. O Senhor quer, irmãos, interferir em todas as partes da nossa vida. Tudo. Ele é Senhor de tudo. A prioridade ao Senhor é demonstrada nestes últimos capítulos de Levítico. 8 capítulos. 8 capítulos que são dedicados a mostrar que o Senhor merece a prioridade na vida dos seus filhos.
porque eles foram comprados. Quem estava falando sobre o Iata? Sobre o maior calote que existe é esse do universo. É você não entregar ao Senhor aquilo que ele comprou. E olha que ele comprou com o preço maior do universo, mercadoria de terceira. É ou não é? Nós cantamos, né? Que pôs em minha alma alto preço e me comprou. Irmãos, não valia isso tudo, não. Ele que pôs esse preço. A gente não valia nada. E o Senhor colocou o preço mais alto do universo por nossas vidas. E agora eu não vou entregar? Eu vou dar calote em Deus? Não vou me entregar a Ele? O Senhor censurou a conduta dos fariseus, porque naquilo que era externo, aquilo que era mandamento externo, eles eram prontos a cumprir. Mas naquilo que era interno, eles eram omissos, desobedientes. Por isso o Senhor os chamou de hipócritas. Amém? Acho que todos os irmãos ouviram? Todos ouviram? Os fariseus foram censurados pelo Senhor, justamente porque eles cumpriam aquilo que era exterior. Né? E o Senhor falou para eles, dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Ou seja, coisas que se faz na frente dos homens, externas, mas se esqueciam da fidelidade ou da fé, da justiça e da misericórdia. Se purificavam com as purificações exteriores, mas o interior deles era que nem um sepulcro, cheio de podridão. Irmãos, o Senhor quer a nossa vida integralmente. Não só aquilo que nós fazemos diante dos irmãos. Não só aquilo que nós conseguimos cumprir. O legalismo é isso. É você é bom em alguma coisa que é visível, então você cumpre e impõe isso aos outros. Porque você alcançou o cumprimento daquilo. Isso é legalismo. Nós precisamos realmente de uma transformação interior. Então veja, a obediência, ela é a manifestação deste interior transformado. Eu fico pensando em relação aos jovens. Olha, irmãos, não é querendo justificar erros de irmãos mais velhos. Mas mesmo naquilo que eventualmente nós erramos em instrução, às vezes por ter muito zelo, acabamos sendo um pouco rigorosos. Obedeçam, porque na obediência há grande galardão. Amém? Às vezes você olha para o vaso assim, mas a instrução dele aí está muito radical. Está por fora esse irmão aí. Eu lembro que uma vez, vou falar do Roberto porque ele já está bem escovado. Acho que ele não vai se inflar. Mas, irmãos, o Senhor me deu grande livramento pela instrução do Alberto. Uma vez que eu e Raquel iríamos entrar em contenda com um irmão. Iríamos entrar na justiça. E eu lembro que lá naquela cozinha, lá naquela primeira casa, que o irmão morava antes de mudar para o Sobrado. Né? Isso era em 1998, 99. Acho que 99. O irmão, ele e a Ângela, com lágrimas, imploraram para que nós não entrássemos em juízo contra um irmão. Você lembra disso, Alberto? Não entre, irmão, em juízo contra seu irmão. Está aqui, a Bíblia diz isso. E eu tinha convicção que nem irmão aquele camarada era. Não, mas o irmão está falando para entrar contra o irmão, mas esse cara não é irmão, não. Sentar um advogado nele. E nós, irmãos, ali obedecemos, mesmo sem entender. E o Senhor agiu a nosso favor
e fez justiça sem que nós movêssemos um dedo. Há grande galardão na obediência. Obedeçam, jovens, os irmãos mais velhos, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não concorde. Obedeça como ao Senhor, e você vai ser galardoado, você vai ser recompensado. Então a ênfase, irmãos, nessa última parte está na autoridade de Deus e na santidade, no sentido de separar-se, que Deus espera do seu povo no seu andar. Então, dentro desta última parte de Levítico, nós vamos ver que o Senhor reivindica a prioridade em tudo na vida do povo. Ele reivindica prioridade. Irmãos, o que falta muito hoje para nós é senso de prioridade. Na agenda do crente, o Senhor está lá no 10º lugar. Então ele tem que fazer tudo. Ele tem que cuidar da sua saúde, da sua aparência, ele tem que cuidar em ganhar dinheiro, ele tem que cuidar em ser próspero, ele tem que cuidar em curtir a vida, em ter prazeres. Isso é carnalidade, sabia? Havia uma apostila de rudimentos antiga que a gente usava, que tinha um gráfico ilustrando o carnal, o ímpio, o carnal e o crente. No gráfico do ímpio, Deus não estava ali naquele desenho. No gráfico do carnal, era um círculo e tinha muitas coisas dentro do círculo. Prazeres, dinheiro, sucesso. E Deus estava próximo ali, mas estava fora do círculo. E o gráfico do crente tinha Jesus no centro do círculo. E essas outras coisas orbitavam fora do círculo. Esse é o retrato de um crente. Jesus é a sua prioridade. Servir a Deus é a sua prioridade. As outras coisas fazem parte da sua vida, mas perifericamente. Amém? Então, 4 aspectos aqui, vou falar rapidamente, em que o Senhor tem prioridade na nossa vida. O primeiro aspecto, irmãos, é que o Senhor tem prioridade nas casas. O Senhor tem prioridade nas casas. Isso está do capítulo 18 até o capítulo 20. Amém? Eu não vou ler esses capítulos todos porque são muito texto. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, nesses capítulos, você pode ler depois, que a vida familiar importa. Os relacionamentos importam. As práticas, algumas práticas devem ser evitadas, porque isso ofende a santidade de Deus. Então, o Senhor deve ter prioridade nas casas. E nós vamos ver aqui que o Senhor vai punir todo comportamento que desrespeita ou que não o coloca como prioridade. Nós vemos aqui tem até um subtítulo na Bíblia, na minha Bíblia tem, a sua deve ter também. O capítulo 18 começa com o seguinte subtítulo: Casamentos ilícitos. Casamentos ilícitos. É óbvio que o Senhor não vai aprovar jamais você se unir a alguém sob julgo desigual com o infiel. Como foi dito aqui, você não pode pegar o jugo, colocar no pescoço de um jumento e no pescoço de um boi. O duro é que tem mais jumento do que boi, né? São 2 animais de espécie diferente. É boi com boi. E deixa o jumento que ande com o jumento. É muito triste. Uma vez uma moça que reunia conosco,
ela ficou obstinada, porque ela queria se juntar com um infiel. E eu não sei nem se hoje ela é fiel. Mas na época ela professava o Senhor. E ela queria se juntar. E ela conseguiu na internet, eu acho que hoje é até mais fácil. Naquela época não tinha o chat GPT. Hoje você fala assim, ó, chat GPT, me apresenta aí argumentos para eu me juntar com o jumento. Ele vai dar. Ele vai dar. Naquela época não tinha, então ela pesquisou na internet e encontrou. Eu falei com ela durante muito tempo, apacentando e tentando persuadi-la a que desistisse daquilo que era loucura. Depois ela me escreveu um e-mail com um textão, negócio que apavora, né, irmãos? Escreveu um textão para mim e anexou uma matéria, um escrito lá, um artigo de um herege, dizendo que quando Paulo escreveu aquilo, ele não se referia a casamento. É só o capítulo inteiro sobre casamento. E os vizinhos também, os capítulos vizinhos. Então, nós sempre vamos achar, se você procurar, justificativa para pecar e desobedecer. Vai achar. E fala de outras coisas também, nessa primeira parte, quando o Senhor vai falar sobre a prioridade que ele merece nas casas. Irmãos, a igreja, ela é a soma das casas. Não esperemos ter uma igreja santificada se as famílias estão quebradas, estão mundanizadas. Então aqui o Senhor vai falar muito sobre essas questões dos lares. Vai falar sobre casamentos, para não se casar com pessoas prostituídas. Vai falar sobre sensualidade, na palavra nudez. Veja quantas vezes no capítulo 18 aparece a palavra nudez. Obviamente, olha só, até caiu a luz. Quantas vezes, irmãos, nós vamos ler a palavra nudez aqui? Muitas vezes. É óbvio que as pessoas não vão andar literalmente nuas. Mas nós vivemos uma condição que está quase chegando lá. Basta nós sairmos daqui e comprar um pão ali no centro de Nova Friburgo. Nudez. Sensualidade, irmãos. Eu fico muito triste quando vejo, especialmente as moças, né? Mas existe esse problema também entre os rapazes. Eu vejo moças saindo, às vezes até para vir para a reunião, ou para estarem em comunhão com outros jovens, moças vestidas sensualmente. Isso aqui é o que a palavra condena sobre a nudez. Eu fico pensando assim, irmãos, perdoe-me se eu exagerar. Eu fico pensando assim, será que essa moça não tem pai? Será que essa moça não tem mãe? Porque é evidente a sensualidade. O Juvenal falou sobre pais que colocam as filhas na liquidação. Era essa a expressão, irmão? Promoção. Olha aqui, está na promoção. Quem vai querer levar? Isso é maligno, irmãos. É maligno. Nós temos que guardar nossas filhas. Guardar o corpo delas, cobrir o corpo delas.
Tem espelho, tem pai, tem mãe. Será que a pessoa não discerne que ela está sensual? Que ela está exibindo o seu corpo? E eu não estou falando aqui de legalismo. Estou falando aqui, irmãos, de modéstia, de bom senso. Da pessoa se olhar e ver que não é apropriado. O corpo da mulher pertence ao seu marido, quando ela o tiver. Caso contrário, é do Senhor. Tem que ser guardado. Tem que ser protegido. Outra coisa que é tocado aqui nesta parte primeira, dizendo que o Senhor tem prioridade nas casas. Eu digo casa aqui, não habitação, mas nas famílias. Também é condenado o homossexualismo. Capítulo 18, verso 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Então essa é a sentença de Deus contra o homossexualismo. Abominação. E o castigo é o castigo máximo. Ser extirpado do povo. Irmãos, Deus é santo. Se você voltar aqui no capítulo 18, verso 4, diz assim: fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está a ordem e a explicação para a ordem, se é que precisa. Mas o Senhor é tão bom que ele explica, ele dá a ordem e explica. Vocês vão andar nos meus estatutos, conforme os meus juízos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso proprietário. Então nós fazemos tudo conforme Ele manda. O verso 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então nós vivemos pelos estatutos do Senhor, pelos seus juízos, pelos seus mandamentos. É óbvio que eu, sem Cristo, não consigo cumprir isso. Mas Ele vive em nós. Amém? Aquele que é perfeito está aí. Conosco. Nós temos a sua natureza. Por isso que nós podemos dizer e declarar e confessar que eu, em Cristo, posso cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Uma outra coisa, ainda dentro desse assunto que o Senhor tem prioridade nos lares. Capítulo 19, versículo 3. Os filhos devem ter temor em relação aos pais. Não é medo. Temor aqui é uma reverência. Reverência. Os filhos devem reverenciar os pais. Parece tão arcaico dizer isso. Eu tenho que reverenciar. Os antigos faziam isso, né? Bença, pai. Bença, mãe. Não é assim? Deus te abençoe, meu filho. Minha avó fazia isso. Fazia para minha avó, né? Minha avó era crente, meu avô também. Não é para fazer isso de forma mecânica, mas aqui o sentido é que os filhos devem reverenciar o pai, os pais. Olha só o que diz aqui, 19:3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Palavra de Deus. E guardará os meus sábados. Então, tá vendo? Cada um deverá temer a seu pai e sua mãe, no sentido de reverência, e também
guardar os meus sábados. Isso aqui significa compromisso com o Senhor na adoração, no culto. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Na tua casa não será admitido outro Senhor, outro Deus. Não haverá idolatria. E, irmãos, idolatria não é só uma imagem de escultura que você se prostra diante dela. Às vezes nós contemplamos o nosso ídolo no espelho. Quando nós vivemos para satisfazer a nós mesmos, então o seu ídolo é o seu eu. Outra coisa muito importante, que não deve haver nas casas onde o Senhor é a prioridade. Verso 16 do capítulo 19. Não andarás como intrigante entre o teu povo. Isso aqui é um outro nome para fofoca. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Por quê? Eu sou o Senhor. Não andarás como intrigante. Uma vez, irmãos, eu cheguei, falo isso com tristeza, eu cheguei num retiro e uma pessoa veio ao meu encontro afoitamente para contar uma tragédia familiar que aconteceu. Que prazer sórdido, pecado gravíssimo. Nós não devemos expor os pecados e as fraquezas dos irmãos. Não seja curioso. Não andes como intrigante. Intrigante é aquele que fala coisas que causam divisão. A Bíblia diz assim, não lembro o endereço, deve estar em Provérbio. Diz assim: aquele que traz o assunto à tona separa os melhores amigos. É isso que a intriga faz. Separa. Traz dano. Você nunca mais vai olhar para aquele irmão igual. Vai sempre lembrar daquela mácula. E às vezes, irmãos, pior ainda, o problema foi resolvido. Mas o seu olhar ficou maculado para sempre. Então, se o Senhor tem prioridade na sua casa, não ande como um intrigante, intrigueiro, no meio do povo. Outra coisa que tem a ver com a sensualidade, tem a ver com guardar os filhos. Verso 29, primeira parte. Não contaminarás a tua filha. Está vendo? Guarda a sua filha. Não promova ela para que haja um monte de lobos atrás dela. Depois no capítulo 20. Versículo 23. Agora falando de maneira geral. Não andeis nos costumes das nações. Todas essas loucuras e moralidades, né? Ele vai falar também de oferecer filhos a Moloque, prostituição, homossexualismo, sensualidade. Todas essas coisas são os costumes das nações. Esses são os costumes dos povos aí fora. E a palavra de Deus diz: não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós.
porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Está vendo, irmãos? É um andar em santidade, é um andar separado dos costumes das nações. Segunda parte do livro, que fala da prioridade do Senhor na congregação, que é o capítulo 21 e 22. O Senhor tem prioridade na congregação. Por isso, o sacerdote não se contaminará. Quem que exerce o serviço na congregação? O sacerdote. Amém? O que você é? Sacerdote. Se você não viver essa experiência, essa realidade, você está desprezando o preço pago conforme o irmão Iata nos ensinou. Porque lá em Apocalipse capítulo 1 diz que em seu sangue Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então foi pago um preço altíssimo para tornar você e eu de estranho, de estrangeiro, de separado de Deus, nos tornou sacerdotes do Altíssimo. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. E nós devemos viver para o serviço de Deus. Então, o Senhor tem prioridade na congregação. Por isso, o sacerdote deve se guardar da contaminação. Verso 1, capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Isso aqui é uma daquelas partes que a gente acha muito radical nas Escrituras. Né? Poxa, nem por causa do morto. O que o Senhor disse para aquele homem que disse: deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai? O que o Senhor disse para ele? Deixe que os mortos enterrem ou sepultem os seus próprios mortos. Isso não é desprezar os parentes, não. Isso significa apenas que o Senhor deve ter prioridade. Amém? O Senhor deve ter prioridade. O melhor é para o Senhor. Na congregação, quando nós estamos juntos, servindo o Senhor, o melhor é para Ele. Quando nós estamos congregados, irmãos, não é um tempo para que nós exibamos a nós mesmos. Não. Verso 6 do capítulo 21. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Está falando do sacerdote. Ele serve a Deus. Ele oferece ao Senhor. Por isso eles não terão por comum o nome de Deus, mas santificarão o nome do Senhor. Não profanarão o seu nome. Capítulo 22, versículo 19. Aqui nós vemos que o melhor na congregação é para o Senhor. O serviço, irmãos, deve ser feito com zelo. Amém? Nós somos sacerdotes e não devemos oferecer oferta ao Senhor de qualquer maneira. É isso que a religiosidade faz. Qual que foi ali a queixa de Deus em Malaquias? Ofereciam o pior. Ofereciam o coxo, o cego. E o Senhor pergunta: se você oferecer isso para o seu príncipe, ele vai aceitar a sua pessoa? Como? Terá ele agrado de ti? Então, irmãos, é realidade de culto que o Senhor está procurando. Amém?
realidade na congregação. Oferecer o melhor para o Senhor. O Senhor não aceita menos do que o melhor. Amém? É o que está aqui no versículo 19. Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. Aí depois ele vai dizendo que o cego, o quebrado, o aleijado não deveria ser oferecido ao Senhor. Nós devemos realmente, irmãos, oferecer para o Senhor o melhor. Amém? E Ele nos proveu do melhor para que ofereçamos para Ele. Amém? Por isso que ninguém deve aparecer perante o Senhor de mãos vazias. O Senhor tem nos dado o que oferecer a Ele mesmo. Da tua mão recebemos, como disse Davi, e para a tua mão devolvemos. Amém? Então o serviço deve ser feito com zelo. Outra coisa, terceira e penúltima parte dessa última parte de Levítico. O Senhor deve ter prioridade na sua agenda. Sabia que tem isso? Veja aí capítulo 23. Do versículo 1 até o versículo 4. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. Então aqui é o único capítulo do Pentateuco que vai tratar das 7 festas. Começando com Páscoa, terminando com Tabernáculos. Santas convocações. Você sabia que essa palavra, a tradução pode ser datas agendadas? Santas convocações pode ser traduzido como datas agendadas, ou solenidades pode ser traduzidas como data agendada. Irmãos, isso diz aqui que essas solenidades que o Senhor estabeleceu, elas eram ordenanças por estatuto perpétuo, por todas as gerações. O que significa isso para nós que vivemos no contexto da nova aliança? Significa que o Senhor deve ter prioridade na sua agenda. Amém? Cada reunião da igreja é uma santa convocação. Como que alguém pode deliberar não comparecer a uma convocação que o Senhor fez? Pense nisso. Né? Juvenal falou do camarada que orou para saber se ele devia ir na reunião. Foi o Juvenal? Ah, será que eu devo ir? Eu vou orar ao Senhor se Ele me libera para ver o jogo. Você sabia que uma vez eu ouvi isso, irmão? Não é piada, irmãos. Não é piada. Uma vez eu ouvi um camarada falar assim que perguntaram para ele por que ele não foi na reunião. Ele falou assim: eu orei ao Senhor e Ele me liberou para ficar vendo o jogo. Era a ovelha do Juvenal, não tem nada a ver com isso. Eu nem sei por onde anda aquele homem. Mas não está entre os irmãos, graças a Deus. Deus liberou ele disse. Mentira, acho que o jogo não acabou ainda.
Então, irmãos, santas convocações, solenidades ao Senhor. Isso nos mostra aqui, capítulos 23 a 25. O Senhor vai tratar desse assunto. O Senhor tem prioridade no calendário do povo, na agenda do povo. Aquelas festas que o Senhor estabeleceu, todo homem deveria subir a Jerusalém e cumprir aquelas solenidades, aquelas festas, por estatuto perpétuo. E o Senhor prometia, uma coisa que eu vi, que eu atentei recentemente para isso, há uma promessa do Senhor que se o israelita deixasse a sua terra, a sua casa, e fosse cumprir o que Deus mandou, subir a Jerusalém para oferecer ali, para participar das festas, fazer as ofertas ao Senhor, o Senhor prometeu que guardaria a sua casa e as suas possessões na sua ausência. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. O que o Senhor quer dizer? Ele está dizendo assim, me obedeça, cumpra o que eu te mandar, e eu cuidarei dos seus interesses. Eu guardarei a sua família. Eu guardarei as suas possessões. Ninguém vai te tomar nada, você não vai ter nenhum prejuízo. Irmãos, não há prejuízo nenhum em servir o Senhor. Não há. O que há realmente, como diz ali em Hebreus, capítulo 10, diz ali que o pecado voluntário, sim, e entre eles está deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, nós devemos nos admoestar, exortar uns aos outros, para que pratiquemos o amor, pratiquemos as boas obras, muito mais agora que o tempo se aproxima. O dia do Senhor está próximo. Então, mais nós temos que praticar essas coisas, ainda mais. Aí depois diz, mas se alguém pecar voluntariamente, depois de ter conhecido o Senhor, já não resta mais oferta pelo pecado, mas sim uma expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de consumir os adversários. Olha que exortação séria, grave. Pecado voluntário, entre eles deixar de congregar. Então o Senhor tem prioridade no calendário. E por último, irmãos, os últimos capítulos, capítulo 26 e 27, ele vai falar que o Senhor tem prioridade na consagração. Então, ele vai mostrar que o Senhor tem preeminência absoluta. E ele vai prometer bênçãos para aqueles que se consagram a Deus e vai falar de maldições para aqueles rebeldes. Aqui o capítulo 26 fala assim, na minha Bíblia, mandamentos. E depois, promessa aos obedientes. Capítulo 26, versículo 3. Se andardes dos meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Verso 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E vai falando de muitas promessas que o Senhor dará, cumprirá na vida daqueles que priorizam o Senhor na consagração. Para quem você tem se separado? O Senhor é prioridade? O Senhor quer ter prioridade na sua vida, jovem. Se consagre a Ele.
Todas as coisas que o Senhor tem, todas as bênçãos, Ele reservou para os obedientes, para aqueles que priorizam o Senhor. Eu creio que o Senhor quer realmente uma disposição do nosso coração. Que nós não fiquemos estagnados no segundo estágio. Que nós avancemos para essa obra de obediência. Manifestar que somos do Senhor pela obediência. Amém? Consagremos nossas casas. Que o Senhor tenha prioridade na sua casa. Que o Senhor tenha prioridade na congregação, no nosso ajuntamento. Que o Senhor tenha prioridade na sua agenda. Que o Senhor tenha prioridade na sua consagração. Consagre-se para Ele. Amém? Penso que nós podemos orar, né? E talvez cantar um cântico de entrega ao Senhor. Não sei se alguém quer sugerir um cântico, mas um cântico... Tem aquele cântico que fala, não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Eu me rendo a ti, né? Começa assim, eu me rendo a ti. Quero declarar que és o Rei dos Reis, Senhor da minha vida. Vamos cantar esse cântico com realmente devoção. Vamos ficar em pé. Pai Santo, nós te bendizemos. Te adoramos, Senhor, por pertencer a ti. Nós que não éramos povo, nós que éramos estranhos às promessas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos fez povo seu, nos fez ovelha do seu pasto, ovelhas da sua mão. Obrigado por pertencer a ti, Senhor. Não há posição mais prazerosa do que esta, de pertencermos ao Senhor, de sermos seus, de te servirmos. Senhor, toca em nossos corações nessa noite, para que realmente façamos essa entrega de coração, que o Senhor tenha prioridade em nossas casas, que o Senhor tenha prioridade na igreja, tenha prioridade, Senhor, em nossas vidas, tenha prioridade em nossos casamentos. Senhor, nós pedimos, Senhor, desperta nosso coração para fazer essa entrega sincera. Queremos te servir, Senhor, queremos te obedecer. Ajuda-nos, Senhor. Atrai-nos a ti mesmo. Atrai-nos, Senhor, e correremos após ti. Pedimos em nome de Jesus.